guys! Bem-vindos, welcome! Fico muito feliz de vê-los aqui hoje comigo novamente, nesse domingo que tá bem frio, para mais uma live. Como eu disse pra vocês ontem, já me perdi no número delas, não lembro mais quantas já fizemos, mas foram várias explicações aí. Se você não pôde acompanhar, então, elas estão disponíveis no meu feed e também elas vão pro canal no YouTube. Então, se você quiser aí saber um pouquinho mais sobre técnicas de estudo, gramática mesmo, você pode procurar aí que você vai ter bastante material para você começar os seus estudos de inglês. Bom, gente, e como eu disse para vocês no dia de ontem, a gente ia continuar então hoje com o verbo to be, que é o terror de muita gente que quer começar a aprender inglês aí, é o verbo to be, né? Aquele que a gente aprende na escola durante muito tempo e não entende nada. Bom, então, ontem a gente falou um pouquinho sobre como fazer frases afirmativas com o to be. Eu vou dar uma recapitulada no significado dele só pra quem tá chegando hoje, não viu a de ontem, poder entender o que tá acontecendo. Mas é sempre bom que se você ainda não assistiu a de ontem, você assista primeiro aquela, né? Você pode assistir essa, fazer essas anotações, mas é interessante que você assista a anterior também pra você entender um pouquinho da ideia geral do verbo, que eu não vou me estender muito aqui pra não ficar muito cansativo. Bom, gente, então só recapitulando, então nós estamos falando do verbo to be no presente, nós não estamos entrando no mérito do passado, a gente vai falar sobre isso provavelmente essa semana ainda. E o verbo to be, então, ele em inglês, ele significa pra gente, né, ser ou estar. Em português, nós temos dois verbos diferentes, um para expressar o ato de ser, outro para expressar o ato de estar. Então, em português são dois verbos diferentes, porém em inglês é um só. Então, se eu disser para vocês, I am happy, I am happy, eu estou dizendo que eu sou feliz ou que eu estou feliz. Aí vai depender muito do contexto, da situação que você está dizendo. Se alguém, por exemplo, te perguntar, how are you? Né? Então, como você está, você pode responder para ela, I am fine, I am okay, I am happy. E aí vai tudo fazer sentido para você dentro de um contexto, de uma conversa ali com uma outra pessoa. Então, gente, foi sobre isso que a gente conversou ontem. Eu também disse pra vocês aquela ideia do am, que eu uso pra quando eu falo de mim. Então, I am. Esse am é o verbo to be, só que ele tem uma diferença ali porque ele está sendo usado com I. Quando eu falo sobre ele, ela ou isso, né? Quando a gente fala sobre ele, ela ou outras coisas que não sejam seres humanos, nós usamos is, que é a mesma coisa que o am, só que agora nós vamos usar para he, she ou it. Então, I am, he is, she is, it is. Então, eu vou usar o is. O is e o am, isso é importante, são a mesma coisa, tá? Só que eles são usados para as pessoas diferentes. E a gente tem o último verbo to be, que é o are. O are vai ser usado para quem sobrou. Então, you, que tá me assistindo, e you are. Ok? Então, você está, you are. Am, is e are são todos a mesma coisa, tá? Se a gente for fazer ali uma questão de tradução, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma entre os três. A única diferença realmente é que eles vão ser usados para pessoas diferentes. Então, you are, we, quando eu falo de nós dois, então nós, né? We are e they are, quando eu falo sobre eles ou elas, tanto coisas quanto pessoas no plural. Então, I am, you are, he, she, it is, we are, and they are. And that's it. Essa é a regra primordial do verbo to be. Bom, gente, e como eu falei sobre isso na afirmativa, então eu mostrei pra vocês como nós fazemos frases na afirmativa. Por exemplo, I am happy. Eu estou feliz. You are happy. Você é ou você está feliz? He is happy. She is happy. It is happy. Ou seja, ela é feliz, ele é feliz. Por exemplo, um cachorro é feliz, a gente pode falar, né? Porque it a gente usa pra coisas não humanas, ou seja, um cachorro não é humano, então a gente pode usar it pro cachorro. It is happy. We are happy and they are happy. Essas são frases curtinhas, mas que a gente pode usar aí para começar a fazer as anotações e entender um pouquinho mais sobre isso, ok? Bom, gente, então hoje vamos conversar um pouquinho sobre como nós fazemos afirmativas e negativas.
Mas eu só queria lembrar vocês que a gente tá falando do presente de novo, tá? Pra vocês não se confundirem aí com a questão do passado. Mas, se vocês assistiram a minha live anterior sobre Simple Present, nós falamos muito de verbos auxiliares, do do e do does. Então, eu acho que quem assistiu lembra disso. Mas, quando a gente fala do verbo to be, por ele ser um verbo que apresenta outras formas, que é um verbo que expressa muito, é muito íntimo, então a gente consegue falar muita coisa com ele, e ele é um verbo diferentão, ele, de todos os verbos do inglês, esse é o verbo mais diferente que a gente vai ter, ele requer uma regra só pra ele. E o verbo to be, ele é um verbo bem autossuficiente, ele não precisa de nada e nem ninguém para fazer as coisas que ele quer. Então, ele mesmo, o próprio verbo da minha frase, o próprio verbo to be, já é o suficiente para eu fazer uma pergunta e para eu fazer uma negativa. Entende? Então, eu não preciso de do, eu não preciso de does, eu não preciso de nada além do próprio verbo to be. Doideira, né? Mas isso é legal, porque isso facilita um pouco a nossa vida se a gente pensar ali por um ângulo. Então, vamos conversar primeiro de tudo sobre uma frase interrogativa, ok? Então, partindo do paralelo da frase afirmativa, I am happy. Nessa frase, o am é o meu verbo to be, né? Apesar de estar aí com a sua forma diferente para se adequar ao I, que sou eu, ele é o verbo to be. Para fazer uma pergunta, a única coisa que você vai precisar fazer é colocar o verbo to be na frente. Então, você vai inverter. Então, pensa assim, I am happy. Esse am aqui do meio, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai pular pra cá. Então, vai ficar am I happy? Am I happy? É só você inverter. Esse am I happy é uma pergunta que você pode fazer pra si mesmo. É uma coisa também engraçada, né? É uma pergunta meio existencial. Am I happy? Então, eu sou feliz, eu estou feliz, né? Depende ali do contexto que você usar. Então, tem essa questão. É só você inverter o am de posição, colocar ele na frente. Fazendo isso, pronto, você já tem uma pergunta com o verbo to be. E é isso. Eu já falei pra vocês em outras lives que em inglês é engraçado que a gente já tem vários indicativos de pergunta antes de fazer aquela entonação de pergunta, sabe? Por exemplo, você é feliz? Então isso é uma pergunta, né? Uma entonação de pergunta. Em inglês é só olhar como começa, né, a minha frase ou o que a pessoa tá dizendo. Am I happy? Esse am tá na frente, pronto, é uma pergunta. Então, acho que até fica mais fácil, né, de algumas formas assim. Gente, e essa regra da gente inverter o nosso verbo to be na frase, ela serve para todas as pessoas. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar se você é feliz, eu vou usar you are. Então, eu vou usar o you, que é você, you are, que é o verbo to be, mas a gente usa para you, ok? Não esqueçam disso. Vou fazer o quê? Inverter. Então, are you happy? Are you happy? Eu vou fazer isso. Eu só vou inverter o you com o are. O are vem na frente do you e pronto, está feita a minha pergunta. Então, uma pergunta para vocês hoje. Are you happy? Você está feliz? Você é feliz? Aí vocês podem me responder se vocês quiserem. Gente, agora partindo do mesmo pressuposto, vamos fazer uma pergunta sobre ela, por exemplo. Então, vamos perguntar se ela é feliz. Para ela, nós usamos she. Nós temos o verbo to be que nós usamos para she, que é o is, e a palavra happy. Vem dessa palavra afirmativa, she is happy. Como eu faço uma pergunta sobre isso? Só inverter. Então, is she happy? Is she happy? Pronto. Não tem mais segredo. É isso, tá? E essa mesma regra serve para todas as pessoas. Se eu quiser falar, ele é feliz? Is he happy? Percebe que eu só coloco o meu verbo to be, o am, o are ou o is, né? Que são os meus verbos to be que eu preciso usar para as pessoas. Eu só coloco ele no começo da minha frase e não tem mais segredo que isso. É só isso mesmo, tá? Parece... A gente fica com tanto medo, mas é tão mais simples do que parece às vezes. Se vocês quiserem escrever isso para ficar mais fácil, né? Pode ser também que às vezes se você escreve... se você enxerga isso, você visualmente consegue fazer as suas frases, às vezes fica um pouquinho mais fácil de você assimilar essa regrinha. Mas é isso, só inverter mesmo. Então, vamos recapitular. Am I happy? Então, eu sou feliz. Are you happy? Você é feliz? Is she happy? Is he happy? Is it happy? Are we happy? Are they happy?
Ou seja, pode perceber, a gente só tem que inverter as posições das coisas e tá pronto a nossa frase, tá? É isso, gente, basicamente é isso. Aí, como a gente conversou ontem, tá? Na live de ontem, nós falamos sobre as frases afirmativas. Então, para eu responder uma pergunta afirmativa, eu posso responder assim: I am happy. Percebe que agora o verbo to be vem depois? I am happy. You are happy. She is happy. He is happy. It is happy. We are happy. They are happy. Isso é uma resposta, então, afirmativa para a pergunta. Vamos conversar, então, sobre negativa, que é o tema dessa live de hoje? Se vocês assistiram as minhas lives anteriores também, vocês lembram que eu disse pra vocês que a palavra not, ela sempre vai estar perdida em algum lugar para fazer uma frase negativa. Nesse caso, vai ser exatamente a mesma coisa. E como eu falei pra vocês, o verbo to be é um verbo autossuficiente, ele se vira pra fazer as coisas que ele precisa. Então, novamente, pra gente fazer uma frase negativa com o verbo to be, a gente não precisa de mais nada além de colocar o not. Vou provar pra vocês isso. Então, se eu quiser falar que eu não sou feliz ou que eu não estou feliz, eu, am, meu verbo to be, I am not happy. I am not happy. Pronto, isso é uma frase negativa. Então, você está falando que você não é ou que você não está feliz por algum motivo. E se eu quiser dizer que você não é feliz? Então, you are not happy. You are not happy. Pronto, já tá acrescentado not, tá tudo bem. O que pode acontecer aqui, gente, é que, como eu disse pra vocês já inúmeras vezes, é que a gente, no inglês, quando a gente vai fazer frases negativas, a gente contrai, né? Não só frases negativas, mas vários tipos de frases, nós contraímos as coisas. Então, nós pegamos duas palavras, juntamos elas e formamos uma palavra só, que fica mais fluido para falar e fica mais comum. Então, assim, você pode falar you are not, não tem problema nenhum, não está gramaticalmente errado isso. A questão é que as pessoas talvez não vão falar tanto desse jeito, né, quando você se encontrar com um nativo ou com outra pessoa que está aprendendo inglês também. É mais comum ela usar a contração das palavras. E às vezes as contrações são tão rápidas que você às vezes não percebe o que a pessoa está falando. Então, o meu conselho é: usa do jeito que for mais fácil pra você, mas aprenda e desenvolva dos dois jeitos, pra que você, quando alguém estiver falando com você, não importa o jeito que essa pessoa falar, você vai entender. Então é interessante, usa o que você quiser, mas aprende os dois jeitos pra você conseguir se comunicar ali o melhor possível. E aí, gente, então, como eu disse pra vocês, a gente vai fazer a contração, então, do are com o not. Nós vamos juntar isso numa palavra só, que vai virar o aren't, aren't. Então, se eu disser que você não é feliz ou que você não está feliz, you aren't happy, you aren't happy. Ou are not, porque aren't nada mais é do que o are not juntado na mesma palavra, tá? Então, you are not happy, you aren't happy, de boa também. E aí, pra he, she, it, que a gente vai usar o verbo to be is. Mesma coisa, gente, nós vamos acrescentar o quê? A palavra not. Então, she is not happy. He is not happy. It is not happy. É isso, não tem muito mais segredo também. E como eu disse pra vocês, bora fazer uma contração entre o is e o not, que vira isn't. Isn't. Então, she isn't happy. He isn't happy. It isn't happy. Então, nós vamos usar dessa forma. É muito mais comum o isn't, tá, gente? É bem mais comum. Uma questão que eu escuto bastante em filme, assim, quando eu tô assistindo bastante, eu percebo que as pessoas, eles usam bastante o is not, o are not, ou qualquer coisa que é contraída, mas eles separam em duas palavras quando eles querem ser enfáticos em alguma situação. Então, por exemplo, assim, you are not happy. Então, você não é feliz, mas isso é uma coisa enfática que eu tô falando. Então, existe até algumas situações onde a gente tem uma escolha, né, por um tipo de contração ou não. Ou a gente usa realmente sem contrair as palavras numa só. Então, pode acontecer, vocês podem reparar nisso, que às vezes acontece bastante, tá? E, então, continuando aqui, então, she isn't happy, he isn't happy, it isn't happy.
Beleza, isso é uma negativa para he, she, it. E quando a gente fala das últimas pessoas que a gente tem ali, que são we, né, nós, we are not happy. Mesma coisa, tá? Não muda nada do you, é a mesma coisa. We aren't happy. E they are not happy ou they aren't happy. E é isso, gente. Isso é o verbo to be no presente, tá? Então, ontem a gente viu a afirmativa, hoje vimos a negativa e a interrogativa. Não tem muito segredo, é só isso mesmo, tá bom? Bom, gente, então eu vou terminar por aqui porque acho que todo mundo está com fome, já tô sentindo o cheiro do almoço me chamando. E aí a gente pode conversar então mais amanhã, ao meio-dia, novamente, que nós vamos conversar mais sobre questões gramaticais. Então não percam as aulas se você puder assistir, tá? Porque são coisas que ajudam muito na hora de você aprender questões que às vezes passam batido nas suas aulas ou que você tem alguma dúvida. E, claro, sempre como eu digo pra vocês, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar pra mim, que eu transformo isso num post, num stories ou numa live pra gente discutir sobre coisas que deixam aí a galera na dúvida. Gente, agradeço demais pela participação de vocês. Vejo vocês então amanhã. Quem não pode ver inteira, essa live vai ficar salva no meu feed e também vai pro canal no YouTube. Bom, gente, um beijo. Vejo vocês amanhã pontualmente ao meio-dia. See you, guys!